Fala, flechonados e flechonadas, canal Soufla News chegando e eu tenho algumas informações para passar para vocês. Chegando um pouquinho hoje mais tarde, mas com bastante informação aqui para passar para vocês, tá? Quero começar falando do goleiro Agustin Rossi. Muitos torcedores têm falado, criticado a situação do Agustin Rossi lá no Al Nassr, tá? Que ele está péssima fase, tá fora do peso, não tem nem jogado, que começou a jogar e só fez apresentações ruins, tá? Então, o povo tem feito essa crítica em cima do goleiro. Isso que acontece, a gente tem que analisar por todos os ângulos a situação, né? O goleiro já estava vendido para o Flamengo, estava parado no Boca Juniors, encostado, porque ele teve lá uma rixa com a diretoria e com o treinador, e resolveram emprestá-lo para o Al Nassr por 6 meses. A gente não sabe em que situação que o goleiro se encontra lá. Se o goleiro está satisfeito, né? O goleiro pode estar lá não querendo estar lá, se a família está com ele, né? Então, vários fatores aí que a gente tem que analisar para saber por que o goleiro não está rendendo, e a gente tem que esperar, como torcedor do Flamengo, a gente tem que esperar ele chegar aqui no meio do ano, ver como ele vai se portar aqui no Flamengo, como ele vai treinar, como ele vai jogar, tá certo? Como as coisas vão fluir, para aí sim a gente poder criticar ou elogiar o goleirão, tá certo? Agora, mudando de assunto, eu quero falar de Everton Ribeiro, tá? Foi feito aí um alvoroço aí nos últimos dias aí a respeito do nome do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro ainda não teve o seu contrato renovado pelo Flamengo. O que deve acontecer, tá? O que acontece? O Flamengo deixou programado para depois da terça-feira, onde tem a final da Recopa contra o Independente Del Valle, para ter essa conversa com o jogador, para acertar ali, encaminhar, botar as propostas na mesa, avaliar também os pedidos do jogador, para que essa renovação aconteça, tá bom? Não precisa ficar alarmado, porque essa renovação deve acontecer. Mas os outros times, como não são bestas, né, como não são nada bobos, já estão de olho aí no mercado, caso alguma coisa aí aconteça nessa relação entre Flamengo e Everton Ribeiro. Um dos clubes interessados no jogador é o Corinthians. Esse nome vazou, né, ontem, então já foi trazido hoje o nome do Corinthians, que o Corinthians seria um dos dois principais clubes do Brasil interessados no futebol do Everton Ribeiro. Mas o presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo e ali o Marco Braz e o Spindle já estão de olho nessa situação também, e tudo está correndo bem para que essa conversa aconteça e o contrato seja renovado aí logo após a final da Recopa, tá certo? E eu quero falar também de Michael, tá? O Al Hilal já bateu o martelo, disse que vai sim negociar o jogador, tá bom? Vai negociar o jogador, inclusive, não só o Michael, mas o Cuejá também, o clube árabe pretende negociar os jogadores, e o clube já colocou valor no Michael, tá? O valor seria de 8 milhões de euros, o que daí aproximadamente cerca de 43 milhões de reais. É o clube, né, o clube árabe tentando readquirir o dinheiro que gastou, está tentando aí recuperar o dinheiro que gastou quando comprou o Michael do próprio Flamengo, tá? Estão querendo esse dinheiro de volta. Vamos ver aí como é que vai negociar. Não tem nenhuma negociação ainda em curso entre Flamengo e Michael, porém o jogador já deixou claro que a prioridade é ele voltar para o Flamengo. Inclusive teve uma conversa do Michael com o Marcos Braz a respeito disso, que a prioridade é voltar para o Flamengo. Então, tudo no seu tempo, que se correr tudo com a naturalidade, normalidade, é bem possível que o Michael volte a vestir a camisa do Flamengo, tá bom? E para encerrar, por enquanto, eu venho falar da programação do Flamengo. O Flamengo se reapresentou hoje, já treina hoje visando o jogo de sábado contra o Botafogo. O Flamengo deve ter alguns desfalques, entre eles o atacante Pedro, que saiu reclamando de algumas dores aí no jogo da terça-feira, tá bom? Então ele não deve jogar, Gerson também deve estar fora. O Flamengo deve enfrentar o Botafogo com um time mesclado ali entre os jogadores reservas e jogadores da base. Muitos jogadores titulares devem ser poupados nessa partida contra o Botafogo, visando a decisão contra o Del Valle na próxima terça-feira. Vamos ver aí, esperar para ver como o Vitor Pereira vai montar esse time para o jogo contra o Botafogo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu chego com mais informações. Saudações rubro-negras, um forte abraço e tamo junto.